Olá, sou o Leonardo e junto do Lucas, do Magno, do Pedro e do Walter vamos apresentar o trabalho aí de segurança da informação, revisitando o fator de objetividade e técnicas existentes de forense de imagens, né? Bem, vamos começar com uma introdução, tipos de ataques em imagens, tendência de pesquisa, técnicas existentes, lacuna de pesquisa e conclusão. Bem, o estudo de análise forense, ele existe há cerca de uma década, né? E já foram desenvolvidas, né, até agora, algumas técnicas de identificação, né, de detecção de falsificação de imagens falsificadas, né. O artigo trata quais são os tipos de ataque que geralmente ocorrem, como, por exemplo, a emenda, né, de imagem, a cópia, a movimentação, e também elaborar técnicas para resistir a esse tipo de corrupção da imagem, né? Como evitar esse tipo de corrupção da imagem. O artigo também ele ele também explora um pouco, né, as ferramentas que está em tendência, que está se desenvolvendo, né? As ferramentas, as técnicas, os bancos de dados, né, também que estão sendo criados e também quais são os cenários que mais ocorrem ataques e tal. Né? Bem, a imagem ela tem um papel muito importante na propagação de informação e tem um papel muito importante na comunicação, né? Ela é um meio muito fácil, muito eficaz de transmissão de informação, né? Um canal muito amplo de comunicação. Existem vários aplicativos, várias aplicações, né? Como, por exemplo, um aplicativo matrimonial, aplicativo de rede social e outros aplicativos aí. Então, existem diversos campos que a imagem é utilizada. E existe também diversos aplicativos que fazem alterações da imagem também, né? Sendo um processamento tão bom, com um tratamento tão bom na imagem que chega a ser quase impossível assim, de identificar a olho nu se houve alguma mudança naquela imagem por parecer tão real, né? Então, o perito forense ele tem que tratar dessas imagens e verificar a, se a imagem realmente de fato é real, né? É verídica, se não houve nenhuma alteração. Bem, as técnicas de forma geral são classificadas como abordagem baseada em ativo e uma abordagem baseada em passivo. Principalmente a baseada em ativo, ela é principalmente uma técnica que enfatiza o fator de confiança da imagem. Já a abordagem passiva, ela é focada em realizar uma avaliação sobre a imagem digital. Ela só busca uma avaliação sobre a imagem digital. Nas abordagens ativas, né, existe uma incorporação, né, ela incorpora tokens, né, que são uma forma de proteger, né, caso haja, né, geralmente esses tokens são uma assinatura digital ou uma marca d'água, e caso haja uma alteração na imagem, essa assinatura digital ou essa marca d'água não vai corresponder, né? Não vai corresponder. Então, vai haver uma corrupção, né, nesses tokens. Contudo, você consegue identificar que houve uma alteração na imagem, né? Porém, né, contudo, né, muitas câmeras não possuem essa incorporação de tokens na imagem, né? E seria uma coisa por fora, teria que ser implementado, né? Adicionado esses tokens na imagem, né? Então, isso é um problema. Algumas câmeras, certas câmeras como a Kodak e a Epson, elas executam essas aplicações, né, de token. Mas a maioria das câmeras,
a grande porcentagem das câmeras não implementa esse pequeno chip aí que, que faria essa aplicação de um token logo após a captura. Então então isso acaba sendo um fato bom, né? Seria útil, mas muito pouco prático, né? Porque para a vida real, né? Devido à grande quantidade de câmeras que possuímos. Esse artigo, então, ele analisa técnicas de pesquisa existentes e para explorar o nível de eficácia da contribuição existente para a perícia de imagem, né? E, e, o, e o objetivo secundário deste artigo é falar um pouco também sobre as tendências de pesquisas, bem como a lacuna de pesquisa significativa que poderia ser abordada em pesquisas futuras, né? Olá, eu sou o Lucas e agora eu vou falar um pouquinho sobre os tipos de ataques que podem acontecer em imagens. Bom, o primeiro deles é o ataque baseado em clonagem, também chamado de Cloning Based Attack. Ele é o mais comum de acontecer. Ele consiste a partir da cópia e cola de uma imagem sobre a outra. E, em geral, é feito isso para esconder alguns objetos ou detalhes que podem estar acontecendo em uma imagem. Os autores separam entre colagens mais simples e colagens mais sofisticadas. E no caso que eles classificam, essa clonagem da águia sobre um rio aqui é uma clonagem mais simples, e essa clonagem de várias pessoas iguais é uma clonagem mais sofisticada. Eles falam também que descobrir a área exata da colagem é uma tarefa difícil, porque acontecem processamentos posteriores à colagem que tornam isso difícil. Então, como pode ser visto aqui na águia, as bordas da imagem azul aqui são retiradas e a imagem em si é escurecida um pouco. Então, isso torna a identificação desse ataque um pouco mais difícil. E os meios de reconhecimento desses ataques são feitos a partir de técnicas baseadas em transformações ou no PCA, que é a análise de componentes principais de uma imagem. Outro tipo de ataque é o ataque de emenda de imagens, também conhecido como Image Splicing Attack. Ele consiste na fusão de duas ou mais imagens, como pode ser visto aqui no lado. Ele recebeu duas pessoas de entrada e gerou uma terceira pessoa. E quando é feito um tratamento de borda nas imagens, isso torna a identificação desse ataque mais difícil. Ou seja, né, não tem como perceber as bordas desse rosto na imagem de saída, por exemplo. Então, isso é um pouco mais difícil de ser reconhecido. E eu adiciono também nesse tópico as GANs, que são as redes neurais adversariais generativas. Aqui tem um vídeo do professor Faria, que vem estudando essas redes. Eu não sei se vocês já viram, mas essas redes, elas geram imagens sintéticas, mas que são muito parecidas com imagens reais. Então, eu acredito que isso também possa se encaixar em um tipo de ataque de imagens. Outro tipo de ataque é o ataque de copiar e mover, também conhecido como Copy Move Attack. Ele é o mais estudado dentre os ataques no campo de imagem forense. Ele consiste em copiar segmentos de uma imagem ou objetos dela e colar em uma nova imagem, com o intuito de esconder informações sensíveis. Por exemplo, aqui na imagem real temos dois carros, ou um caminhão e um carro, e na segunda esse caminhão é sobreposto por plantas, então ele é escondido da imagem real.
Não é bem isso que o professor Capa fez com as imagens das cartas que ele mostrou na aula passada, que ele estava fazendo, onde era cartas da DC, salvo engano, e ele escondeu objetos sensíveis como os cigarros e assim por diante, porque aqui envolve necessariamente um usuário que faz essas modificações. Então, é um pouco diferente. Aqui tem outro tipo de ataque, que é o retoque de imagens. Ele é um ataque frequentemente usado por diversas pessoas, até por pessoas comuns, e ele é normalmente usado para evidenciar características importantes de uma imagem. Só que, porém, também pode ser usado por um lado malicioso, a fim de criar verdades que não existem numa realidade. Então, aqui a gente pode ver que a pessoa usou esse retoque para tirar as espinhas, por exemplo. E esse ataque não realiza grandes alterações de imagens também. Um outro tipo de ataque é a reamostragem de imagens, também conhecido como imagem resampling. E ele altera a dimensão de uma imagem com intenções maliciosas. Em geral, esse ataque acontece quando a gente aumenta ou diminui a dimensão de uma imagem a partir da inserção de novos pixels, calculados com uma reamostragem ou interpolação dos pontos próximos. Então, esses pixels que são adicionados normalmente não são reais. Então, isso entra como um ataque também. Bom, agora um pouco da taxonomia dos ataques que são mais explorados, eles podem ser divididos em três tipos. Os ataques geométricos, que consistem em transformações geométricas da imagem, como rotação, zoom, cortar imagem. Também tem ataques de aprimoramento, que consistem na equalização de histogramas, na modificação de cor, no ajuste de contraste, no filtro de imagens. E também tem o ataque, que são a modificação de conteúdo, como o copy and move e o cut and paste, que foi mostrado anteriormente. Para a detecção desses ataques, podem ser usadas abordagens de processamento de sinais ou abordagens geométricas. O autor fala que, como a maior parte desses ataques consistem em transformações geométricas, a identificação por abordagens geométricas também é bastante feita na literatura, sendo o suficiente e, em alguns casos, mais simples para conseguir identificar esses ataques. Bom, agora um pouco da taxonomia da falsificação de imagens. Eles consistem em duas diferentes abordagens, que são as abordagens ativas, que tem como base a verificação de marcas d'água e assinaturas que as próprias câmeras inserem nas imagens, e também na checagem de integridade de imagens. Também tem as abordagens passivas, que usam de diversas técnicas em conjunto para verificar se existem ataques ou não, tanto de atributos estatísticos como de informações semânticas que estão nas imagens também. Agora vou passar para a próxima pessoa. Olá, meu nome é Pedro e eu vou falar sobre as tendências de pesquisa na área de forense de imagens identificadas pelos autores do artigo 2. Os autores começam destacando que identificar as tendências na área de forense de imagens digitais pode ser uma tarefa desafiadora. Isso porque existe um grande número de artigos publicados nesta área, fazendo abordagens diferentes e estudos de diferentes técnicas. Assim, o artigo apresenta os resultados da investigação de tendências em 4 aspectos diferentes: tendências de adoção de ferramentas, adoção de banco de dados, tendências de técnicas de análise e tendências de especificações de ataques em imagens. Começando pelas tendências de adoção de ferramentas.
Os autores citam várias ferramentas que podem ser utilizadas para edição de imagens, como o Adobe Lightroom, Adobe Photoshop, GIMP, Affinity Photo e Acorn. E também eles citam algumas ferramentas disponíveis nos smartphones, como Instagram, Snapseed, Pixlr, PixArt, SciMate e Aviary. Essas ferramentas variam em acessibilidade, facilidade de uso e tipos de manipulações possíveis. A figura à direita mostra as ferramentas mais comuns para análise forense de imagens, que incluem técnicas baseadas em pixel, formato de arquivo, câmera, identificação de dispositivo e técnicas baseadas em física e em geometria. As publicações de pesquisa na área de forense de imagens não discutem muito sobre as ferramentas de edição de imagens mais comuns que foram encontradas pelos autores, e também não falam sobre a possível degradação das imagens por causa do uso dessas aplicações. Dessa forma, é possível observar uma distância entre as pesquisas e a realidade, onde as especificações das ferramentas usadas para falsificar imagens não são discutidas com profundidade nas principais publicações da área. Agora falando sobre as tendências de adoção de bancos de dados. Bancos de dados de imagens manipuladas são utilizados em vários trabalhos publicados. Nestes bancos são encontradas imagens alteradas junto com as originais para testes de técnicas de detecção de falsificações. Cada banco de dados tem imagens que passam por técnicas de edição diferentes. O uso dessas imagens depende dos objetivos dos pesquisadores e das técnicas a serem testadas. O artigo cita os principais bancos de dados de imagens encontrados e aponta que eles são altamente padronizados e muito utilizados no estudo de forense de imagens. Os principais bancos citados no artigo são o Image Manipulation Dataset, o Direct and Sparse Odometry Dataset, o Casia Tempered Image Dataset, o Boss Base Dataset, o SID Dataset e o MIC F600 Dataset. Os testes com os datasets são bons pela confiabilidade dos resultados, mas não garantem sempre um bom desempenho em casos reais, onde não se tem as imagens originais e não se sabe quais imagens são falsificadas. Agora vamos falar de tendências de técnicas em identificação de fraude em imagens. Várias técnicas existem para este objetivo. O artigo cita como as principais: compressão JPEG, máquina de vetores de suporte para otimização de performance no processo de classificação, técnicas baseadas em busca, técnicas de janela móvel, modelo gaussiano, o algoritmo de maximização de expectativa, injeção de pontos-chave e técnicas baseadas em filtros de cor. Essas técnicas, encontradas pelos autores, não são todas usadas para identificar os mesmos tipos de modificações nas imagens, sendo cada uma voltada para um tipo de problema diferente. No geral, o artigo aponta que as técnicas apresentadas têm potencial em problemas de tomada de decisão, identificação de pontos-chave, iluminação e outros objetivos comuns na forense de imagem. Por fim, vamos ver as tendências encontradas pelos autores em relação às especificações de tipos de ataques, ou seja, os tipos de modificações mais estudados. Até esse ponto, as outras investigações feitas pelos autores foram a respeito de tendências, de formas de manipular imagens e também ferramentas e métodos usadas para identificar essas modificações. Os autores do artigo realizaram uma investigação em meios de publicação reconhecidos e confiáveis, procurando levantar estatísticas sobre os temas vistos nos artigos. O gráfico da figura mostra os dados coletados até a data de publicação em 2017.
Eles encontraram que a maior parte das publicações é voltada para modificações por composição, splicing, seguida por técnicas de copiar e mover. E por fim, uma menor parte das publicações é voltada para técnicas de retoque de imagens, colocando aí esse tema em terceiro lugar. Olá, meu nome é Magno Luiz e eu vou estar explicando as técnicas existentes na análise forense de imagens. Passando aqui um contexto rápido, como as tecnologias para alterar imagens tornaram-se cada vez mais sofisticadas e de maior facilidade de acesso, ou seja, aparelhos com pouco processamento conseguem utilizar de softwares que alteram as imagens, então exige-se de métodos que gerem melhores resultados nas análises, para a gente detectar se uma imagem foi ou não alterada. Nos últimos anos, vem surgindo diversas técnicas diferentes para os diversos tipos de alterações que uma imagem pode sofrer, e isso está ligado diretamente à questão de capacidade computacional disponível no momento, pois um grande problema na área é o custo computacional elevado de muitos tipos de técnicas de análise. Então, conforme o processamento melhora, as técnicas também tendem a melhorar. Embora as técnicas sejam variadas e existam diversas formas diferentes, elas partem de alguns princípios básicos que eu gostaria de ressaltar, já que não cabe explicação direta de todas as técnicas. Então, basicamente, as técnicas elas partem de alguns princípios que seriam análise do ruído da imagem, que o dispositivo de captura de imagem ele deixa algumas marcas específicas para cada tipo de dispositivo, e são marcas únicas. Ali um problema físico e deixa algumas marcas, e há algoritmos hoje, com a ajuda da matemática, que eles quantificam o quanto de ruído está sendo produzido por cada tipo de câmera, cada tipo de dispositivo de imagem. Então, através da quantidade de ruído, você consegue determinar, de certa forma, qual seria a câmera que fez aquela fotografia. E assim, você analisa zonas de interesse dentro da imagem, e também há algoritmos que definem as zonas de interesse. A gente até tem um nome mais técnico para isso, seriam zonas temperadas. E a partir dessas zonas, você consegue identificar se um pedaço daquela foto realmente pertence ao contexto geral ou se foi um elemento introduzido depois. Há também análise dos valores de iluminação, de brilho, das cores. Ressalto que a iluminação é um fator que, por mais que os softwares de edição de fotos tenham se tornado melhores, ainda não é possível reproduzir com 100% de fidelidade a iluminação de uma foto. Então, quando você altera uma foto, a iluminação vai apresentar padrões diferentes. E aí, a partir de cálculos também, nessas zonas de interesse, nas zonas temperadas, você consegue quantificar a iluminação dos lugares e também ver se aquele elemento ali presente tem a mesma iluminação natural da foto ou se foi um elemento inserido, porque ele tem uma iluminação diferente. Se fazem esses cálculos também com questão de brilho, cores, utiliza-se o padrão RGB para quantificar as cores, para ver se bate com o padrão da câmera, da foto em si. A análise de padrões de repetições nas imagens, onde você, a partir de um pixel, você acompanha a vizinhança dele, quantifica também a vizinhança desse pixel, e você começa a notar os padrões de repetições, para você ver se alguma coisa foi modificada dentro daquela foto. Há também a análise do ruído gerado pela compressão JPEG, porque toda vez que você salva um arquivo nesse formato, ele vai sofrer uma compressão, e essa compressão deixa um ruído característico. Então, ao você alterar a imagem, a alteração no padrão dessa compressão, e você consegue, a partir disso, definir se uma foto foi ou não alterada. E também o uso de machine learning aliado a outras técnicas. Você combina o machine learning com as técnicas, com os princípios já ditos. Há também questão das cores, como eu disse anteriormente, métodos geométricos,
que para determinar se uma imagem foi ou não alterada, técnicas de sobreposição, rotacionamento. Então, existem muitas técnicas utilizadas, mas elas sempre partem desse princípio de ter um cálculo robusto por trás dele, que quantifica alguma coisa na imagem, seja a questão da densidade dos pixels, como ela ficou, seja a questão do brilho, seja o ruído. Então, a partir de todas essas quantificações, esses cálculos, e também aliado ao machine learning, que também começa a utilizar bases de dados para fazer comparações, entender os padrões gerados por alterações de uma foto, você cria as técnicas existentes hoje. Aqui a gente tem uma tabela com alguns exemplos. Nessa tabela contamos com o nome dos autores, o tipo de ataque que a imagem sofreu, o tipo de alteração, a técnica utilizada. Temos aqui também, a gente pode ver aqui a guia que explica as vantagens que aquele método, né, que aquela técnica em si oferece dentro do problema e também suas limitações. E se a gente olhar aqui bem na nossa tabela, a gente vai ver que, em muitos casos, um grande problema é o alto custo computacional e também um treinamento de quem opera a máquina, ou de uma IA específica para isso, que também tem que ser uma IA que vai ter um custo computacional alto para que ela aprenda o quanto ela precisa aprender. Isso é um problema já meio que uma limitação comum entre muitos métodos. Para finalizar, eu vou ressaltar aqui as técnicas. Algumas já muito utilizadas são feitas a partir de fórmulas matemáticas complexas. E nem sempre o mesmo método vai funcionar para todas as formas de ataque presentes numa imagem. Então, às vezes um método é bom para detectar que a imagem sofreu algum tipo de cópia dentro dela, algum elemento foi retirado, outro método serve para imagens coloridas, algumas servem só para imagens em preto e branco. Então, tem muitas técnicas diferentes e é preciso ter alguma noção de qual tipo de alteração foi realizado na imagem, para aí sim você definir qual técnica seria a melhor a ser utilizada. Muitas vezes, o custo computacional é elevado para você aplicar algum dos métodos, então exige um certo gasto, um certo processamento elevado. Você precisa sim de uma máquina às vezes mais robusta para rodar esses códigos, esses algoritmos. E também as técnicas, já técnicas com uma altíssima porcentagem de acerto na detecção das alterações. Porém, ou eles são custosos computacionalmente, ou seja, você precisa de um sistema robusto para conseguir operá-los, ou eles exigem um treinamento específico para sua boa utilização. Você precisa ter um conhecimento para você saber aplicar bem o método. Então, são dois problemas existentes na maioria das técnicas. Olá a todos. Agora eu vou discutir um pouco sobre a lacuna de pesquisa, referente à quinta sessão do segundo artigo abordado na disciplina. E aqui a gente vai trabalhar um pouco do estado da arte, no que diz respeito ao que se conhece e ao que se tem na atualidade, principalmente da parte de publicações científicas. Esse slide vai ser uma introduçãozinha e os próximos 5 slides serão referentes às 5 subseções dessa sessão de lacuna de pesquisa. Bom, ele começa citando que o JPEG ele é comprimido, né, assim como o primeiro grupo já tinha mencionado, e isso dificulta na análise de veracidade da imagem. Outros aspectos que ele traz à tona também são as diferentes iluminações. Então, por exemplo, você treina um algoritmo para um determinado tipo de iluminação e ele fica excelente naquela iluminação. Mas aí, se você, por acaso, tiver uma obstrução na imagem,
ou então diferente configuração de iluminação, esse algoritmo já passa a ser ineficaz. Outra coisa que ele traz à tona também é o dispositivo origem. De certo que já foi falado na disciplina que, eventualmente, a gente consegue supor ou até mesmo chegar no verdadeiro e primeiro dispositivo que capturou a imagem. Mas isso, segundo a publicação, não é algo definitivo, não é algo 100% certeza. A gente nunca consegue garantir isso. Bom, talvez essa discussão seja abrangente, mas ele abordou dessa forma. Problemas de escala grande ou pequena, o que ele quis dizer com isso? Diferentes abordagens e diferentes algoritmos, cada um deles tem o seu problema, seja grande ou pequeno. Não existe a máquina perfeita, não existe a caixinha preta que a gente coloca a imagem como entrada e sai a veracidade dela como saída, para todas as imagens do mundo. Então, todo algoritmo, toda abordagem tem um problema e ele vai tratar alguns aspectos adiante. E essa ideia é complementada pelo escopo e limite, né? Cada algoritmo trata um escopo diferente de imagens e tem seus limites. Bom, adiante. Com falta de resultados de referência, ele quis dizer que ainda não existe um parâmetro no mercado. O termo benchmark na computação, ele serve para designar uma espécie de protocolo que serve como parâmetro para medir se o algoritmo é bom ou não. E nesse caso, esse cenário ainda é uma folha em branco, porque não existe essa régua. E até foi tentado desenvolver uma pelo Dresden, ele é citado na publicação, mas é recente e poucos cientistas, poucos pesquisadores adotaram essa ideia ainda. Então é algo a ser desenvolvido. Alta dependência de datasets. Bom, imagina que quando você vai treinar um algoritmo, você coloque muitas imagens como input, e essas imagens vêm de um dataset, né, de um banco de dados. E tudo bem, o algoritmo pode ficar muito forte, mas ele pode ter desempenhos extraordinários de acordo com as imagens do banco de dados. Isso não quer dizer que ele vai ter o mesmo desempenho com imagens de ambientes exteriores, né? Então, ele alega isso, né? Que desempenhos diferentes em capturas em tempo real, ou capturas que não fazem parte do banco de dados. Talvez ele pudesse ter citado um pouco mais sobre inteligência artificial, né? Ele não chegou a mencionar, mas é a mesma ideia, né? Às vezes você tem um dataset, você treina a mesma coisa, parece que foi muito bom, mas não funciona para tudo. Bom, baixo foco na complexidade do algoritmo. Atualmente, ainda não se tem a ferramenta perfeita. Então, tá todo mundo correndo para conseguir fazer um algoritmo que funcione, independente se o algoritmo é bom, se o algoritmo é pesado, se ele é leve ou não. Bom no sentido de complexidade, ou seja, ele não necessariamente é um algoritmo ótimo, né? Então, esse trabalho de deixar o algoritmo mais liso, podemos dizer assim, não foi feito. Então, é uma área a ser explorada ainda. Adoção de formas semelhantes de ataque. Nesse trecho, ele fala que, assim, os dois principais meios de ataque são image splicing e copy move attack. Então, essas duas técnicas são as que as publicações mais trabalham. E tudo bem, a gente pode estar ficando muito bom para conseguir detectar esse tipo de falsificação. Mas se você mistura as duas, se você altera alguma simples coisa, às vezes os algoritmos já não são tão eficazes como deveriam ser. Então, é um escopo bem limitado, é um estado da arte bem delicado ainda e a gente não consegue tratar todas as coisas. E por último, eu quero dizer, por último da lacuna de pesquisa, ele trata o desequilíbrio entre detecção e qualidade. Então, o algoritmo ele vai aplicar camadas de procedimentos na imagem e a qualidade da imagem não está sendo levada em conta. Então, muitas vezes, obstrução na imagem ou alteração na imagem de acordo com o algoritmo, ele não está sendo considerado.
e é um problema em aberto que ainda não foi trabalhado. Vale notar que essa publicação, esse artigo, esse compilado de ideias é de 2017. Bem, falando agora um pouco, concluindo, né? Portanto, esse artigo foi abordado os seguintes temas, né? Os fundamentos de análise forense de imagens, com foco especial sobre a exploração da eficácia das técnicas existentes, né? As técnicas convencionais de base ativa e passiva já foram superadas, existem novas técnicas aí, técnicas diferentes, né? Foi abordado também a tendência de pesquisas existentes para descobrir que ainda há uma grande necessidade, né, de abordar ataques de emendas e copiar mover, né? Também a análise existente de técnicas de pesquisa mostra uma presença de desvantagens e vantagens, né? Existem os prós e os contras das, das técnicas das técnicas desenvolvidas, né? E também existe uma lacuna, né? Uma parte sobrando aí de pesquisa que não foi abordada pelos pesquisadores, né? Que ainda precisa ser abordado. Bem, era isso. Espero que goste. Até mais.